Eu já jantei. Pão com ovo. Podemos começar? Vamos. Já está Já até tá gravando. Boa tarde a todos, bem-vindos. Nós vamos para mais um encontro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos fazer a leitura. A nossa página hoje vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser compartilhada. Nós vamos fazer a leitura e, assim, muito concentrados, mergulhando em cada palavra, porque nós vamos fazer a leitura da prece de Cáritas. A Tati vai colocar para nós. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, mas eu não vou conseguir ler. Está muito miudinho. Agora eu preciso da ajuda dos Você tem que universitários. colocar o zoom aqui em cima, ó, Tati. Onde tem a lupa, no lado esquerdo. Na lupa, aqui em cima, ó. Tá vendo a mão com a cruz? Aí tem o coração em cima. A lupa está do lado da lixeira. Do lado da lixeira, é. Agora arrasta. Foi muito. Aí. Melhorou? Ô, Você Mike? pode aumentar, Tati, você pode aumentar e pode arrastar a imagem para cima e para baixo com o mouse. Que aí eu vou lendo aos poucos, à medida que for. Pode aumentar, pode aumentar. Então, mas quando eu puxo para ler... Deixa eu ver, peraí, calma. E aí você pode, exato. Chegamos lá. Pronto, posso? Vou fechar meu microfone. Peraí. Isso. Então, vamos nos concentrar e fazer essa leitura, sentindo cada palavrinha. A prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé
e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Nós rogamos, amado Mestre Jesus, guia de nossos passos, que a tua presença nos fortaleça e nos inspire para o aprendizado, para o despertar dos sentimentos nobres que trazemos dentro de nós, e que os bons amigos espirituais que nos assistem nos deem, nos facilitem o entendimento, e que da nossa alegria e da nossa gratidão, muitos corações sofridos, sombreados, possam também se beneficiar ao nos ouvirem falar dos teus ensinamentos. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Queridos, o nosso estudo está no capítulo 13, o item 13, hoje, 13. O capítulo Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, que dê a vossa mão direita, está sempre se baseando nas passagens que nos orientam para não fazermos, para não ostentarmos o que fizermos em torno dos benefícios que possamos levar, para, ao usufruirmos dos bens materiais que nós temos, nós lembrarmos daqueles que estão desprovidos de alimento, de teto, de vestimento, e que não conhecem ainda nada a respeito da vida espiritual. Então, essas passagens estão em Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15, e também em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, e também Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Todos eles já foram bastante estudados, então fazemos apenas, nesse momento, a referência a que todo o ensinamento, toda a reflexão se baseiam nessas passagens. Mas agora, hoje, especificamente, nós estamos dentro das instruções dos Espíritos, e aí a mensagem 13 que inicia. Chamo-me caridade. Caridade, nós já vimos em outras quintas-feiras, que é a disposição para ajudar o próximo. Então, quem nos traz a mensagem já chama, já se apresenta. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Então, aí logo nós podemos ver, tem vários caminhos que nós podemos seguir, mas podem ser caminhos que demorem mais a chegar. E ela está aqui nos dizendo, sigo o caminho principal. Então, há um caminho principal que ela agora se oferece, se coloca com essa riqueza caridosa que ela traz dentro dela, com essa disposição de nos ajudar. E nos convida, acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Então, que ao estudarmos os ensinamentos de Jesus, despertemos essa
capacidade de olharmos todos na mesma direção, porque tem uma direção certa, tem uma meta, sim, a ser alcançada. E aí cada um de nós, claro, vai no seu ritmo. Uns vão mais apressados, mas às vezes tropeçam porque estão apressados demais, não dão conta. Outros vão muito devagarinho, esperando, distraídos, olhando para o tempo, para o espaço. Outros se ligam a ilusões, a caminhos que parecem mais promissores, mais bonitos, mais floridos, mas são enganosos. Então, ela está aqui nos convidando para nos mostrar esse caminho principal. E aí, ela diz: dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos. O coração amargurado, os espíritos nobres, mais elevados, também sofrem, também choram, também se entristecem, também deixam o coração apertado, amargurado. E quando ela fala nesse giro habitual, ela já diz que ela faz isso frequentemente. E, ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Que de misérias é quanta miséria, quantas lágrimas que ela está vendo nesse caminho, nesse giro que ela diz que faz habitualmente. E ela diz também para nós: ó, meus amigos, ela nos chama de amigos, porque amigos, nós não escondemos nada dos amigos. Lembra quando Jesus diz: já não vos chamo servos, chamo-os de amigos, porque tudo que eu sei eu trago, não guardo nada escondido de vocês, eu vou apresentando tudo que eu já sei. E aí, esse Espírito também traz para nós essa mesma orientação, traz para nós essa mesma colocação. E aí nós vamos fazer uma pequena paradinha nesse texto, quando ela diz que faz o seu giro habitual, e nós vamos numa época onde houve, 1865, houve uma epidemia de cólera em Paris. E várias pessoas na época trabalharam para socorrer. Kardec foi uma delas. Ele promoveu uma campanha para atender aos necessitados, porque alcançou muita gente, atingiu muita gente. No relato, nós vimos que as autoridades atenderam rapidamente ao combate, combateram rapidamente ali essa epidemia, mas que, por conta de ter morrido muitas pessoas, deixou muita dificuldade, aquelas famílias que perderam os seus mantenedores, né, os chefes de família que trabalhavam, que garantiam o sustento. Então, ficou muita gente necessitada e que era necessário urgentemente trabalhar ali em prol dos necessitados. E aí Kardec relata que nessa ocasião de que estava acontecendo essa campanha, a epidemia já estava mais ou menos sanada, mas as consequências de tudo aquilo que estava precisando socorrer e atender
que nessa ocasião ele relata que ele recebeu uma carta vinda de Lyon, onde o remetente, o autor da carta, iniciava a carta falando sobre a doutrina espírita, falando sobre o espiritismo, e que ele dizia que o espiritismo, o grande traço de união em todos os filhos, entre todos os filhos de Deus, abria um horizonte muito largo e que possibilitava que todos pudessem olhar de um ponto a outro, aqueles corações espalhados todos, mas que poderiam, de certa forma, olhar numa mesma direção, se unir, apesar da separação física, tinha trazido essa possibilidade desse olhar e que aquelas vibrar num só apelo, e era um apelo de caritas. E aí a carta iniciava trazendo essa informação sobre a doutrina espírita, que não importava em que pontos nós estivéssemos, nós poderíamos vibrar em uníssono, mas ele traz o apelo de caritas, e a comunicação era justamente ditada por um espírito que se apresentou como Caritas, que tem a caridade no próprio nome, e que é essa disposição de socorrer, de tirar o próximo do infortúnio. Caritas era um pseudônimo de uma mártir cristã. O nome dela era Irene. Ela foi martirizada em Roma 300 anos depois de Cristo. E a mensagem trazia o título Abri-me. Essa mensagem que veio nessa carta, ela foi publicada na Revista Espírita de dezembro de 1865, e era também um convite para abrir o coração ao sofrimento alheio. Mas Caritas já era conhecida de Kardec quando essa carta, em 1865, chega lá para ele, porque essa mensagem, que nós fizemos questão hoje de não trazer logo de quem era, não sei se vocês já tinham lido antes o item, é assinada por Caritas, martirizada em Roma, em 1861. Então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que teve a sua publicação em 1864, então Caritas e Kardec já se conheciam através das mensagens recebidas, e que ele coloca aqui no capítulo 13, sobre a caridade, sobre a beneficência. E ela já começa a mensagem, que foi trazida em 1861, nesse capítulo, falando sobre a beneficência. Mas antes de darmos continuidade ao próprio item 13, nós vamos ver o que nos diz aquela mensagem que foi posterior a essa, mas que ela, de novo, se refere ao hábito que tinha de fazer um giro para socorrer, e já desencarnada, já em espírito, que ela diz nessa mensagem de 1865: fiz uma longa caminhada através da região da miséria e volto com o coração semi-morto. Ela aqui, em 61, ela diz que o coração estava amargurado. Em 65, ela diz que volta com o coração semi-morto, as espáduas vergadas ao fardo de todas as dores. Abri-me bem depressa, meus amados, vós que sabeis que quando a caridade bate à vossa porta, é que encontrou muitos infelizes em seu caminho. Abri o vosso coração para receber minhas confidências. Abri a vossa bolsa para enxugar as lágrimas
dos meus protegidos, e escutai-me com essa emoção que a dor faz subir de vossa alma aos lábios. E ela relata os sofredores que ela encontrava pelo caminho, os velhos abandonados, as mães aflitas, os filhos famintos, pais desempregados, os corações revoltados, porque ela não fala só das necessidades do corpo, ela fala da revolta, da mágoa, e fala do pior de todos os males, o materialismo. Essa mensagem em 1865. E ela diz: eu vos peço, tende para os meus pobres um pensamento, uma palavra, uma suave lembrança, a fim de que à noite, à hora da prece, eles não adormeçam sem agradecer a Deus, porque vós lhe sorristes de longe. Sabeis que os pobres são a pedra de toque que Deus envia à terra para experimentar vossos corações. Não os repilais em nenhum dia. Quando tiverdes transposto o portal que conduz ao espaço, Deus vos possa reconhecer por corações da sua aliança, esse pacto, essa cumplicidade, essa parceria, né, com Deus, e vos admita na morada dos eleitos. E Carita é bem conhecida pela prece, que nós fizemos a leitura, foi uma prece trazida através de uma médium francesa, a senhora Creel, em 1873, já né, mais de 10 anos depois dessa mensagem que consta hoje para nós no livro no Evangelho, que nós vamos ver agora. E também ela sempre atuando e sempre ligada a Kardec, porque em 1962, uma outra campanha que Kardec deu andamento lá, em favor de alguns operários, uma outra situação. Nós vamos ver isso na próxima semana. Está também na Revista Espírita de 1862. Mas essa oração que nós trouxemos hoje, que riqueza, porque a gente pode sentir que não é só para nós. Ela se curva diante da soberana grandeza, da infinita grandeza divina. Ela fala do poder, da bondade, né? Ela enaltece isso, ela pede também por nós, mas ela fala no órfão, fala no culpado, fala no doente, fala no aflito, fala no que está viajando, fala em quem precisa de esperança, nós mesmos e o outro. É assim de uma riqueza imensa em todos os segmentos, assim como se ela se voltasse para todos os necessitados, todas as situações. E nós já vimos sobre a oração que essa, né, desperta a paz, nos toca muito profundamente, mas que toda oração, nós vimos no item 10, quando fizemos que a prece é também uma ação no bem, que ela nem muda, na verdade, ela nem muda a natureza das provações, ela não tira exatamente a provação de quem está atravessando aquele momento de dificuldade, mas como que pode encontrar a coragem através das orações, né? Estou só repetindo, mas nós já vimos isso lá quando falamos sobre o item 10, que é o alimento das nossas almas, é o renascer de força que nós nem imaginamos que
que temos, mas temos sim. Então, pela prece, com essa capacidade de ajudar, tem, só para lembrar, né, no item 10, foi uma mensagem de um espírito protetor, ele não traz nome, mas que ele diz que de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. E é quando ela fala que uma prece feita de coração é o quanto que alivia para mudar nossa atitude, para afastar as nossas inquietações, reunir as energias benéficas para reagirmos diante das dificuldades. Então, é essa palavra positiva que a gente pode levar, que venha encharcada de amor, da essência divina, que a gente possa levar para alguém. E quando falávamos sobre esse poder da oração, o poder da palavra, nós trouxemos para vocês o exemplo de uma senhora que diariamente ia fazer as suas orações em uma igreja e que, quando ela saía, ela dava uma moeda a um pedinte que ficava sempre ali na porta da igreja, até um dia que ela não tem nada, ela não estava com a ajuda material, mas ela se abaixa perto dele e diz que não tinha nada naquele dia para dar para ele, mas que ela desejava que outra pessoa o fizesse, e estendeu a mão para ele. E aí aquele pobre mendigo diz para ela que naquele dia ela tinha dado a maior das esmolas, porque ela tinha dado a palavra dela, ela tinha manifestado carinho por ele, né? Então, para a gente ver o quanto que é importante, que às vezes a gente se prende como se fosse a caridade puramente material, mas a palavra, a prece, o sentimento com que a gente se coloca no momento de socorrer a aflição de alguém, o quanto que é fundamental e o quanto Caritas está passando isso para nós. Né? Então, retomando aqui a nossa leitura do item 13, ela continua dizendo: em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus lá está. Sois dele amadas, pois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Então, mesmo ela em espírito, levando aquela mensagem, provavelmente com uma doçura, porque só de fazer a leitura, o nosso coração fica tocado. Olha só a forma como ela transmite. Coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Como quem diz assim, passa, vai passar, força. Deus lá está. Tem uma música da tia Vilma que nós cantamos muito, né, até para as crianças, para ensinar, que diz: Deus está aqui, Deus está em todo lugar, Ele está na flor, na semente, na água, no ar. Deus está aqui, Deus está. Então, Deus, ela deixa esse recado para aquelas mães sofridas. Deus lá está ali do lado delas. Sois dele amadas, sois suas eleitas. E essa
ideia que ela passa, que já deixa claro a comunicabilidade, a certeza. Olha, eu tenho certeza que foi ouvida. Elas arregalavam os olhos de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, porque o nosso corpo físico, a matéria, nos aprisiona o nosso espírito, né? Tinham fome. Então, aquela fome do corpo, a fome física, claro que tem. E que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Mas os dois andam juntos. A fome tem pressa, nós precisamos, sim, alimentar o corpo físico, mas precisamos fazer isso encharcados de bons sentimentos, verdadeiros sentimentos, que possamos transmitir ao socorrer alguém materialmente, que tenhamos a capacidade de transmitir ali essa coragem, essa esperança, a certeza da filiação divina. E ela continua, repetia-lhes, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava no seio estéril suficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles, que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido, dilatado, né, expandido, com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Um ser que não parou de trabalhar, que está na espiritualidade e continuou trabalhando, inspirando aos corações mais indiferentes, aos corações mais adormecidos, para acordarem para a prática da beneficência, da caridade, para se deixarem tocar, abrir essa disposição de ajudar. E ela continua, por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Isso é quando tem ainda a choupana, isso ainda é quando tem a cama, porque muitos nem têm isso, não tem o teto, não tem a cama, não tem a coberta, muito menos o fogão. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Então, como espírito iluminado, ela não impõe nada, ela inspira, ela sugere, ela convida. Se
se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore, onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência, o bem de fazer, o bem fazer. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação. Lembrando, né, que já vimos também em estudos anteriores que salvação não é um passe de mágica, não é sermos salvos por alguém fora de nós, externamente nos salvando, mas a salvação é a transformação interior nossa, nós mesmos transformados. E ela está nos convidando desde o início para seguir esse caminho principal que conduz a Deus. E esse caminho principal que conduz a Deus é pelo esforço, é pelo trabalho, é pela transformação. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Então, caridade também nos reporta a questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala na benevolência para com todos, na indulgência para as imperfeições dos outros e para o perdão das ofensas. E o quanto é difícil sermos tolerantes, como é difícil sermos indulgentes, sermos benevolentes para com todos. Essa é uma árdua tarefa. Como diz minha amiga querida Josi, é puxado. É puxado. Nós não damos conta ainda. Ainda exigimos, ainda cobramos, ainda queremos que seja do nosso jeito, como nós pensamos, como nós queremos. Às vezes, nem sequer conseguimos nos afastar um pouco para harmonizar. Ficamos ali, assim, ficamos ali, buscando ali para ficar. Sim, olha, é desse jeito, está ali. Mas é passo após passo, por menor que seja. Por menor que seja, mas que seja constante. Que cada dia nós sejamos capazes de arrastar milímetro dos nossos pezinhos para frente, mas que seja todos os dias. Então, o recado que nós deixamos agora através
de Caritas auxilia a si próprio e ao próximo quanto puder, como puder, aonde puder, sempre que puder, para o erguimento do bem, o bem pessoal, o bem comum, o bem coletivo, sem interesses próprios, sem levar vantagem, sem mesquinharia, que seja com esse olhar de aperfeiçoamento, de transformação individual, mas que também dirigido ao próximo, sem nenhuma intenção oculta. Nós concluímos aqui a nossa fala. Vou passar para vocês. O Eunápio já está com a mão levantada. Exatamente. Fala, Eunápio. Já posso começar? Deixa eu falar um negócio para vocês. John Snow, se não me falha bem a memória, ele era um médico na época vitoriana, lá pelos anos de 1860, 1850. E nessa época desse grande mal de cólera, né, essa grande pandemia de cólera que ocorreu na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil até, né, naquele momento ainda tinha uma ideia bem interessante de que todos os males, né, da saúde humana vinham dos miasmas, né? Vinha dos odores, passava pelo ar, né? Aquela ideia ainda relacionada à Grécia Antiga de dividir as doenças por meios terra, fogo, ar e água, né? E achava que um desses meios, no caso o ar, né, as energias, digamos assim, influenciavam diretamente o humor dos seres humanos. O humor é o líquor, né, que o ser humano possuía, ainda segundo a Grécia Antiga, e que poderia, esses 4 humores, influenciar nas doenças, no caso da cólera. Pois bem, e aí, nesse período que a Raquel está falando, dessa cólera que Kardec até mesmo ajudou alguns na França, em meados de 1850 e 60, esse John Rusk, esse médico fisiologista, ele teve algumas ideias, um dos primeiros a ter ideias sobre epidemiologia, e descobriu, olha que coisa engraçada, descobriu que realmente em Londres, né, em algumas cisternas, né, alguns locais que se davam água, recolhiam-se água que vinha do rio Tâmisa, as pessoas morriam muito mais de cólera próximo daquela região. E aí ele identificou que uma parte do rio Tâmisa, mais na frente, antes de recolherem esta água que era levada para esses locais, os corpos, o esgoto, tudo era despejado. E as pessoas pegavam esta água e colocavam lá, né, para serem recolhidas e bebidas. Então, ele teve a ideia de pegar estas águas um pouco antes, bem antes do esgoto de Londres passar no rio Tâmisa. O que aconteceu? Diminuiu muito o contágio de cólera. E aí ele teve a ideia de que achava que não era apenas miasmas, ele pensava que existia alguma coisa na água, alguma coisa que ele não saberia identificar, algum agente que ele não saberia identificar, que passava esta doença para as pessoas. E aí Pasteur, lá 20, 30, 40 anos depois, descobre primeiramente, né, o mundo microscópico. Por que eu estou falando tudo isso? Porque está aí, como a Maria Raquel bem pontuou, está aí uma ideia interessante. Se nós não conseguimos esta caridade que Caritas nos fala, certamente John Snow, né, querendo o melhor da sua população londrina, né, se debruçou sobre estudos, sobre pesquisas, né, foi contra o status quo da época, né, justamente por quê? Porque o que motivou ele estava lá sobre diversos nomes, mas estava lá repousado na caridade,
no ajudar o outro, né? No auxílio do outro, né? E essa caridade pode chegar a nós também, nós dentro da nossa casa, da nossa profissão, né? Se nós não conseguimos ser um Chico Xavier, um Francisco de Assis na noite do dia, né? E se nós não conseguimos vivenciar essa caridade tão bonita que Caritas nos fala, vivamos a caridade simples, né? De querer sermos bons profissionais, queremos dar o melhor de nós em prol de nossa profissão, ou dentro da casa, ou como pais, ou como pastor, ou como padre, ou como mãe de santo, ou como estudante de várias coisas, ou dentro da doutrina espírita, enfim, dar o melhor de nós para o bem coletivo, no sentido de respeitar a individualidade de cada um e o merecimento de cada um, né? Isso é bem importante quando eu falo sobre coletividade, não é colocar uma tábua nessa coletividade e ajudar todo mundo, não é isso, né? Nós não temos essa visão, nossa visão é um pouco mais diferenciada, que é justamente isso, dar a cada um o que cada um realmente precisa dentro das nossas possibilidades e desenvolvendo o livre-arbítrio de cada um. Isso é real caridade, né? É o que ele fez, ele desenvolveu o máximo o livre-arbítrio do outro, dizendo, olha, essa água polui, não beba, modifique seus hábitos de higiene, e cada um teve as suas escolhas e se tocou de que realmente ele estava correto. É por aí que a banda toca. E até porque a caridade ela não pode ser apenas e exclusivamente centrada num tipo só de pessoas. Não é só aquela que mora debaixo da marquise, que está lá passando fome. Eu sempre gosto de falar isso. Existe muita caridade para ser feita nos palácios, existe muitas caridades nos apartamentos luxuosos, existe muitas caridades nos jardins particulares, né? Porque a caridade é para todos nós, né? Existem diversas formas de fazer isso. Por exemplo, vocês, meus amigos, que estão aí no Velho Continente, né? Que tipo de caridade, a mais que a doutrina espírita enseja em todos nós, que vocês podem divulgar, fazer aí no Velho Continente, enquanto nós aqui estamos no Novo Continente fazendo outras formas de caridade. Isso é interessante nós pensarmos, avaliarmos num momento como esse, né? Por exemplo, é muito fácil para mim chegar e falar sobre reencarnação e espiritualidade num país como é o Brasil, completamente místico, né? É muito fácil, né? Tem pastor que faz no púlpito falar uma coisa, mas bate tambor na esquina do terreiro de Umbanda, que eu conheço, que eu sei, né? Então, essa mistura de religiosidade no Brasil, ela é muito natural. E eu posso falar da pluralidade da caridade de diversas formas. Agora, vocês, meus amigos que estão no Velho Continente, já cheio de problemas, por que não dizer, né? De outros completamente diferentes dos nossos, como é que vocês vão tentar falar sobre as diversas formas da caridade, né? Isso a doutrina espírita impulsiona cada um de vocês e cada um, a mim também, a tentar falar sobre isso ou agir sobre isso, sobre as diversas formas. Então, para o Marcos, por exemplo, talvez possa ser difícil para ele essa docilidade, digamos assim, que o Evangelho impõe, pode ser difícil do pensamento mecânico, digamos assim, de boa parte dos alemães, mas ele pode falar, olha, faça bem teu trabalho, desenvolva os teus valores dentro do teu trabalho, o bem, né, dentro do teu trabalho, que também, isso é uma forma de caridade, por que não? É só isso que eu queria pontuar para vocês. Obrigada, Eunápio. Mas é isso mesmo, cada um agora vai, por isso que ela tão generosamente ela diz, não vai dizer o que é para ser feito, ela apenas está convidando. Ela diz, cada um vai aí, né? Vai fazer das suas possibilidades. Tem alguém na fila? Agora chegou meu espírito protetor, minha alma inspiradora aqui. Bom, eu gostei bastante do que o Eunápio falou, eu queria só emendar umas coisinhas aqui também, que eu acho que é bem interessante, que a gente, hoje em dia, temos que tomar cuidado também quando a gente está colocando o nosso dinheiro, quando a gente, infelizmente, tem profissionais, né, já mendigos, tem profissionais mendigos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tem uma coisa que o Eunápio falou que me fez lembrar de uma história,
de uma ONG que tinha lá pertinho, lá de Atibaia, da nossa cidade, mas não era Mariporã, mas tudo bem, era por ali. E a gente começou a frequentar essa ONG. A Cris, ela fazendo a leitura, né? Contação de histórias para Isso, crianças. para crianças, né, carentes. Eu comecei a dar aula de informática, né? Porque eram jovens, eram adolescentes que estavam querendo se colocar no mercado de trabalho. E eu comecei a dar aula de Word, de Excel, e de repente um dos meninos ali, que era um dos mais aplicados e interessados, ele conseguiu um trabalho, porque ele sabia Excel, ele sabia Word. E aí, de repente, um dia ele me liga e fala: Marcos, fui promovido. E gostavam tanto do trabalho dele. E aí eu digo assim que foi uma das conquistas mais bonitas da minha vida, né? Eu não gosto muito de falar de mim, mas assim é um caso que eu quero compartilhar com vocês, que a gente pode fazer a caridade sem envolver dinheiro, que a gente pode compartilhar o nosso conhecimento, a gente pode, por exemplo, o Seleno, né? Eu não sei, Seleno, você tem um conhecimento também bastante forte, eu não sei assim em questões de ofício, o próprio Zé, cada um tem os seus conhecimentos, as suas competências. É compartilhar isso, dando a oportunidade para alguém que está em busca de algo para se formar uma competência. E aí gerar uma conquista. E esse rapaz, ele ficou tão agradecido a mim, eu nunca exigi nada dele, mas ficou tão agradecido, que o dia que ele também, acho que ele casou, ele me ligou, eu não pude ir, mas enfim, foi uma história muito bonita, foi uma história muito bonita. Essa é uma prova de que a gente pode fazer a caridade sem envolver o nosso dinheiro. É isso. E aí vai uma coisinha que até falaram naquele filminho do Kardec, né, que passou no fim de semana. Uma coisa que eu desconhecia, que ele abriu a casa dele para dar aulas de matemática, para dar aula de ciências, para dar aula de astronomia também, alguma coisa assim, sabe? Diversas aulas grátis, sem cobrar nada. Então, isso também é caridade. Com certeza, tudo que a gente sabe e não esconde e passa para o outro é uma forma de caridade. Então, basta isso. Você sabe de algo, não precisa estar ali, tudo transformando em ganho material. É mais ou menos a fala, mais ou menos não, é a fala do Eunápio. Você pode fazer caridade dentro da sua própria casa, você sendo bom filho, você sendo bom amigo, você usando de sinceridade, você usando de bons sentimentos. Né? Então, eu penso que hoje esse item traz exatamente essa questão de que a caridade não é só, a gente já viu a caridade material e a caridade espiritual, material e a espiritual, moral, né, que ele chama. Mas é bom sempre relembrar, sempre quando falamos em caridade, nós pensamos no prato de comida, na roupa, na cesta básica, mas não, ela aqui hoje, nesse item, como espírito, estimulando a coragem, a esperança, levando uma palavra. Então, é para que a gente reflita que, pela prece, pelo pensamento elevado, nós podemos estar auxiliando muitas pessoas. Basta ter essa disposição. Quando a Cris faz a cestinha dela com os nomes, é uma caridade. Quando aquele nome é escrito, olha, está cheio de estrelinhas já. Quando aquele nome é escrito e quando é lido, irradia um bom pensamento, irradia um desejo de que as coisas aconteçam favoravelmente, ou seja, com a cura do corpo físico, ou seja, de um fortalecimento moral, porque houve um abatimento, houve uma perda, um, um,
alguma questão a ser resolvida, e quando o meu é o caderninho, não é a cestinha que para, de hora em hora para fazer uma irradiação, pensar naqueles nomes, é uma caridade. Não precisa você estar ali diretamente. Então, quando você ensina algo bom para alguém, tudo isso é pensar o que mais que eu posso fazer, não é? Quem mais aí agora? Obrigada pela colaboração. Marco Celeno levantou a mão. Vou pegar uma caroninha nisso que o Marco falou aí sobre esse dia que ele recebeu esse comunicado do menino que foi promovido, essa sensação que ele disse que foi maravilhosa, para a gente tocar nesse assunto que a caridade, quando a gente faz a caridade, né, na realidade, a gente está fazendo bem para a gente mesmo, porque essa sensação que o Marco sentiu é a sensação que a gente sente. Eu falei quando eu tirei o garoto da água na barra, nunca me senti tão feliz na vida, né? Quando eu avisei o cara que a porta do carro ia abrir. Então, são coisas que a gente faz sem pensar muito e a gente acaba recebendo uma vibração tão boa, né? Que não tem paga, não tem, como diz o anúncio do Credit Card, não tem dinheiro que pague, né? Não tem o que pague. Não é isso? Então, quer dizer, aqui o Marco estava falando desse rapaz, eu também lembrei que quando a gente estava construindo essa casa aqui, que é a casa em cima da casa que era dos meus pais, aqui em Mangaratiba, uma parte aqui fui eu que construí, né? A parte lá de trás dos quartos. E aí eu estava trabalhando sozinho, e aí papai chamou um garoto daqui de perto, que trabalhava de ajudante de pedreiro, eu comecei a ensinar ele. Hoje em dia, ele trabalha de pedreiro melhor do que eu. Então, já até me ajudou ali num concerto lá numa outra coisa aqui, e eu fiquei muito satisfeito com isso, de ver que o cara aprendeu, comecei a ensinar, e dali ele foi para outras obras, aprendeu com outras pessoas e deslanchou na profissão. Ele, hoje em dia, vive disso. Então, isso é muito bom. É aquela história que eu sempre que faço atendimento fraterno, quase ninguém escapa disso, de eu falar da história da dor de cabeça e da topada. Que você vem com uma dor de cabeça absurda e quando você dá a topada, o que acontece? A dor de cabeça some. A dor de cabeça são as nossas preocupações. Nós, normalmente, o ser humano está sempre preocupado consigo mesmo em resolver os seus próprios problemas. Mas se você despende um tempo em ajudar alguém a fazer alguma coisa, e aí não precisa ser com dinheiro, não precisa... Uma coisa qualquer, aquele momento que você está ajudando alguém, você esquece dos seus problemas. Eles já não estão ocupando um lugar tão forte na sua cabeça como estavam antes, porque você está focando a sua atenção em ajudar alguém por algum motivo, de alguma maneira, seja lá qual for. Nesse momento que você está ajudando alguém, você está causando um alívio a você, um prazer interior seu. Então, na realidade, quando a gente faz o que a gente pensa chamar caridade para o outro, na realidade, a gente está fazendo um bem para si próprio. É aquela história do malandro, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Ou seja, se as pessoas todas entendessem quanto é bom você sentir o prazer de fazer o bem a alguém, as pessoas iam ficar viciadas em fazer o bem. Ninguém ia querer fazer o mal a ninguém, porque o mal ele não traz nenhum... não traz nenhum prazer. Ele pode trazer aquele prazer momentâneo, mas depois ele pesa, ele arde. Né? E quando você faz um bem, não. Toda vez que eu me lembro de algum dos fatos desses, me dá um prazer enorme. Poxa, quando eu chegar lá, pelo menos uma coisinha tem para mostrar que eu não passei a vida em branco. Não é? O que você fez na vida? Um dia eu consegui ensinar um menino a ser pedreiro. Então fez uma coisa, tá bom. Isso só vai deixar você mais uns 40 anos aí no umbral, mas você vai sair rapidinho. Se não tivesse feito isso, ficava sem. Então, é aquela história. Tudo que a gente puder fazer é bom. E dar prazer é para a gente mesmo. A ideia que eu tiro é essa. A caridade que a gente faz ao outro, na realidade, a gente está fazendo para a gente mesmo. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não, eu vou fazer caridade e não vou sentir nada.
Não tem como, porque você faz, você dá um prato de comida a uma pessoa com fome e você vê ela comer, se ela te agradeceu, se ela não te agradecer, você vê ela comer e matar a fome, aquilo te dá um prazer. Quando você pega um cobertor, né, e chega debaixo da marquise e vê aquele pessoal, que é uma coisa que muita gente aqui no Rio faz, e eu faço quase todo ano, quando a condição permite, a gente leva vários cobertores, quando não permite, a gente leva pouco, mas a gente sempre leva, né? Essa parte do ano que é frio, leva lá debaixo da marquise, o pessoal está dormindo, dá o cobertor e dá uma palavra à pessoa, e a pessoa pega aquilo, se enrola no cobertor, aquilo dá um prazer, chega a encher os olhos de água, porque você se coloca na posição do outro, fala, eu agora vou sair daqui, eu vou voltar para minha casa, eu tenho a minha cama quente, tenho meu chuveiro para tomar meu banho, tenho minha cama quente para dormir. Essa criatura, se eu não tivesse dado o cobertor a ela ia ficar enregelando aí até amanhã de manhã, em cima de um papelão. O que ia acontecer com essa criatura? Amanhã ela ia estar doente. Então, quando você tem isso, você tem um prazer que inenarrável, que não é, ela pode agradecer, ela pode não agradecer, entendeu? Como tem uns 2 ou 3 anos, eu fui dar um cobertor para um rapaz que estava num quiosque aqui na Praia do Saco, e eu acho, tadinho, que ele já devia ter sido maltratado por alguém. Quando eu parei o carro, que eu desci do carro, subi e fui dar o cobertor a ele, ele levantou com uma agressividade, ele veio para cima de mim, ele queria me agredir. Aí eu falei, não, amigo, é um cobertor, só estou te dando um cobertor. Aí eu joguei o cobertor assim perto dele, assim de lado, é o cobertor, olha o cobertor. Quando ele olhou que ele pegou, ele ficou me agradecendo, e eu voltei para o carro rapidinho, né? Sabia lá se ele ia me atacar alguma coisa. Obrigado. Quer dizer, aquilo deu um prazer enorme de ter feito aquilo. Por quê? Porque o cara não tinha nada ali. E provavelmente, se ele veio com aquela agressão toda, é porque alguém anteriormente já devia ter feito alguma coisa de mal para ele. Então, ele estava na defensiva. Então, isso é uma coisa que não se paga. E não tem jeito da gente não sentir essa felicidade quando a gente faz um bem para alguém, seja lá o que for. É isso. Obrigada, Marco. Eu vou só repetir a pergunta do item 11, que foi dita por Adolfo, que nós vimos anteriormente. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Então, já estaríamos avançando muitíssimo. Eu conheço uma pessoa que assim, foi muito ajudada na vida para estudar, para encontrar alguém que pagasse curso de idiomas. Então, teve muita ajuda durante a fase de formação escolar. E essa pessoa hoje, sem que ninguém peça nada, sem que assim, se sinta nessa, porque vai fazer, vai não sei o quê, mas se preocupa para aquelas crianças que não podem pagar estudos, pagar complementos, tipo cursos de idiomas ou alguma outra coisa que deseja, essa pessoa se dedica a isso, a fazer esse retorno, essa retribuição. E lembra o que a Carita fala aqui hoje, que é esse dar e receber. É essa árvore que vai lá, ela nos estimula. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. E no lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo. Então, sempre que a gente tenha o que dar, a gente vai receber muito. Pode não receber com o olhar dos humanos, mas nós estamos avançando nesse caminho principal que conduz a Deus, nessa meta que nós temos que visar, que mirar, que seguir. É nesse sentido. Vai fechando as falas de cada um de vocês, as minhas e as nossas.
em torno dos ensinamentos. Muito obrigada, Marcos Heleno. Tem mais alguém na fila? Sim, José Luiz e Luciano. Vamos lá, né? Um lugarzinho bom para a gente praticar isso chama-se casa espírita, né? Quantas vezes eu fui iniciado, oferecia café, ou só ficava ali do lado de fora com aquela camisa branca, esperando alguém perguntar. A gente tem grandes oportunidades, né? O espiritismo e a casa espírita nos oferecem, né, a possibilidade da pescaria, né? Não ensina só a pescar, né? O espiritismo, né, e a ação na casa espírita dá peixe para a gente, né? Quantas coisas, quando a gente para fazer uma palestra, não é, Camila? Mesmo não sabendo, ou achando que não sabe, né? E nesse momento a gente está sendo tão grande quanto, né? Porque é o aflorar, é o querer fazer o melhor da gente, é isso que importa. Mesmo sabendo que esse melhor não vai ser tão melhor quanto, a gente tem que falar isso, né? Que Jesus está muito lá em cima. Como é que eu não sei, acho que nunca vou ser Jesus, eu não consigo fazer da forma que Jesus faz, mas assim, não interessa isso, interessa simplesmente a intenção de fazer o melhor. Esse ato nosso, né, que está ligado muito com o talento, né? Talento é tudo aquilo que reconhece em você que você faz de melhor. E para muitos, né, todos aqui já reconhecem, né, que o melhor que a Raquel faz aqui é falar do Evangelho. Não é assim? O melhor que o Luciano fala aqui é falar lá dos Anunnaki. Vamos embora, todo mundo tem um talento. E esse talento a gente quer dividir. Eu, na minha profissão, eu sou técnico eletrônico, né? Mais com especialização em automação e informática. E milhares, assim, eu falo milhares, porque foram muitos, eu perdi as contas, né? Mais de 60 estagiários passaram pela minha mão. Eu fui responsável por eles, de ajudá-los, a ensiná-los, e, graças a Deus, todos eles estão muito bem empregados, graças a Deus, e reconhecidos pelos seus talentos, é justamente o que o Marcos falou. Por quê? Porque, naquele instante, a gente se dedicou a fazer o melhor que a gente tinha para fazer para aquelas pessoas. Mesmo não sendo mendigo, mesmo não sendo uma pessoa que está precisando de tudo, era um profissional formado, mas que precisava de alguém para ajudá-lo. Aquele famoso empurrãozinho que a gente tenta fazer aqui, né? Assim, e é muito gratificante isso, saber disso, né? Porque existe, sim, como foi falado, né? Existe muita gente precisando de caridade dentro de mansões de luxo. Não é só na rua, não é só embaixo da ponte que tem gente necessitada de caridade. Às vezes em casa, né? Vocês e nós, mães e pais, né, que precisamos, mas tem aquela hora da gente fazer a comida, a gente quer fazer a comida o melhor possível, né? Quer fazer aquele almoço maravilhoso, aquela janta. Os meus netos aqui adoram quando eu faço um macarrão com salsicha, e o prazer que é, e eu sei que aquilo ali é o melhor que eu faço por ele naquele instante. Não é dar dinheiro, não é nada disso, é uma coisa simples, e assim a gente precisa ser. Usar da simplicidade, às vezes do olhar, né, do ouvir, né? E na casa espírita, né, voltando, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem o próprio atendimento paterno, né, que o Marco acabou se especializando, é o talento dele, eu reconheço isso, e eu reconheço o talento de outra gente, eu também fui treinado, mas não é meu talento. Mas, assim, qual é a caridade que eu posso fazer em torno disso? Manda para o Marco, porque o Marco sabe, ele é talentoso para isso. É isso que ele precisa saber. Sem ficar envaidecendo as pessoas, mas ajudar. A caridade, ela meandra entre nós, né? Na desobsessão, nós sabemos como é difícil, né? Como é difícil você atender aquele que te perseguiu, que já aconteceu comigo. Meu irmão veio dizendo que ele tinha colocado fogo em mim na fogueira. E você lidar com aquele ser e olhar e ver, né, todo aquele sentimento e falar assim, não, olha só, a gente tem que virar essa página, a gente precisa ter algum sentimento melhor no coração do que esse sentimento de ódio que você tem por mim. E assim vai, então é um dia a dia, cada dia de cada vez, cada hora de cada vez. E caridade é isso, não é um troço descomunal, né? Caridade não precisa ter dinheiro. Isso é que é o mais maravilhoso, você não precisa fazer isso. Às vezes, né,
Eu já vi na vida, vi uma pessoa varrendo uma rua, pô, mas fui ali, peguei o lixo que ela não conseguia. Eu acho que ela não conseguia um dor de coluna, não conseguia se abaixar. Eu parei, fui lá e botei o lixo no lixo. É assim, é simples, é fácil. Não tem, a gente não precisa esperar se aposentar para começar a trabalhar numa casa espírita, como tantos já fizeram no passado, né? A gente pode fazer já. E olha outra coisa legal, nós estamos aqui, não precisa ser uma casa espírita, nós estamos aqui numa reunião espírita. Olha que maravilha, as possibilidades que nós temos aqui. Graças a Deus, temos essas possibilidades. Obrigada, Zé. Realmente é isso. Obrigada. Luciano, agora, né? Sim, seria eu, mas a Camila também levantou a mão. Eu vou dar a vez às damas. Se ela quiser se colocar na minha frente, pode se colocar, Camila. Ei, Porque Lu, também está quase chegando o nosso horário, né? não é Terminar. rapidinho. O Eunápio mencionou sobre aquela pessoa, né, o estudioso lá de Londres, que começou a verificar a situação da água. E a gente sabe que coincidências não existem. Sábado eu saí para fazer um passeio aqui, né, pela floresta, já te contei isso. E eu cheguei num lugar chamado La Celle-Saint-Cloud, onde tinha um burgo antigo e tinha um castelo que eu queria muito visitar. Só que estava fechado o castelo e eu só pude ter acesso ao burgo. Curiosamente, eu descobri que esse castelo tinha sido habitado por um visconde chamado Morrel de Vendée. E o que ele fez? Ele locomoveu o cemitério antigo desse burgo, dessa cidade, porque o cemitério estava a 1,5 metro acima só da fonte, que era doadora de água lá para a região. Então, ele construiu um cemitério novo dentro do castelo dele, retirou, né, as ossadas e colocou dentro do castelo, preocupado com o que ia acontecer com a água que a população consumia, né? Muito alinhado com o que o Eunápio falou, e ele também, de certa forma, praticou muita caridade com esse ato dele, né? Ajudando a população que habitava aquela região. E eu achei isso maravilhoso. E quando o Naf falou agora, eu falei, gente, como? Foi a mesma coisa que eu vi, só que em lugares diferentes. Ele viu em Londres, né? E eu acabei vendo aqui na França. E a caridade é assim, ela se manifesta assim, de formas inexplicáveis por todas as pessoas. Era isso que eu queria falar. Depois eu vou colocar aqui para vocês verem. E antes de pastor também, ele teve uma intuição como que os micróbios atuavam em cima de uma doença que chamava Alcatraz, se não me engano, antraz. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Era só isso que eu queria falar. Obrigada, Camila. Luciano, dá tempo, tem aí uns minutinhos. Ah, tá. Eu vou procurar ser breve. Eu sempre recorro a uma fala do nosso presidente Juarez, que ele diz que o caminho para chegar a Deus passa pelo próximo. E não há outra forma, né? Se nós substituirmos a expressão caridade pela expressão auxílio ou ajuda, a sensação que eu particularmente tenho é que o peso da palavra caridade se torna menor. Então, quantas vezes já fomos caridosos nas nossas vidas, ou quantas vezes já ajudamos alguém nas nossas vidas, que não deixa de ser caridade, porque foi e vai ser. Na medida que a gente percebe que essa palavra ela tem um peso muito grande, ela deixa de se tornar um dever e passa a ser uma obrigação. Tem que ser caridoso. Não. Devemos ser auxiliadores. Devemos amparar o próximo minimamente possível. E eu volto novamente ao Evangelho, quando ele diz que não saibam o que a vossa mão direita faz a vossa mão esquerda. É claro, aqui estamos no grupo espírita, colocando as nossas experiências, que servem de exemplos para todos nós, ao contrário de muitos tantos aí que são bilionários e que propagam, né, em todas as mídias possíveis, né, alguma boa ação que se faz, que não tem, na verdade, valor algum. Quando se divulga aquilo que se faz
com a intenção de se projetar na mídia. Bom, o Zé Luiz fez uma colocação muito propícia em relação à questão das casas espíritas. Entretanto, a caridade, ou a ajuda, ou o amparo, ou o atendimento fraterno, essas questões não devem ficar simplesmente circunscritas às casas espíritas. Haja visto que nós vivemos uma vida de relação. E é na sociedade que nós praticamos a caridade, o auxílio, o amparo, o simples fato de fazer uma prece, muitas das vezes ter uma ação benéfica mais ampla para aquele que vai receber do que uma ajuda material. O simples fato de ouvir alguém tem um benefício, proporciona, melhor dizendo, um benefício muito mais amplo, porque toca o coração, do que simplesmente estender a mão e oferecer um copo d'água, um prato de comida, seja o que for. Porque, na verdade, se nós nos atermos à palavra do Cristo, como ele diz, que quando eu bater a sua porta, vós abrireis, e quem bate a nossa porta é geralmente quem está precisando realmente. E, por vezes, pode nem ser uma ajuda material, pode ser simplesmente um ouvido, uma palavra de sustentação, de amparo, de promoção do ser humano. Para fechar a minha fala, vou trazer aqui rapidamente uma experiência ocorrida com uma grande amiga minha, que ela disse que na janela da casa dela, ela viu que a vizinha de cima, ou o vizinho de cima, havia jogado água e caiu na janela dela. Claro que a gente não ficaria satisfeita, é natural. Tudo bem. Num dado momento, essa pessoa se encontra com uma senhorinha de seus 90 anos, com dificuldade de locomoção naturalmente, voltando para casa, a ajudou. Ela não foi caridosa, ela simplesmente ajudou. E essa ajuda, ela se traduz em caridade. E essa senhorinha, conversando com ela, falou o seguinte: olha, eu moro sozinha, tenho dificuldades, não tem ninguém que me ajude. Imagina, cuidar de uma casa sozinha com 90 anos. E perguntou se ela não a ajudaria a fazer alguma tarefa doméstica. Ela falou que sim. Olha que coisa boa, tá vendo? Você está não só ajudando a ela, mas principalmente ajudando a você mesma. Porque nós vivemos sob leis naturais. Uma das grandes leis criadas pelo nosso Pai Maior é a lei de causa e de efeito. E aí nós voltamos novamente àquela frase de Francisco de Assis, né? Não quereis fazer ao próximo aquilo que quisesses fazer consigo próprio. Ou seja, o bem que fazemos ao próximo, aí vamos ao Chico, será o nosso advogado em qualquer parte que a gente esteja. Então, essa questão da ajuda, do auxílio, do amparo, da mão estendida, ela é muito mais ampla e restrita do que o simples fato de nós exercitarmos o bem só nas casas espíritas. Ela está em todos os lugares, a começar pela nossa própria casa, pelo nosso próprio lar e, principalmente, para fechar minha fala, para conosco mesmos. Obrigado. Ok, obrigada. A gente chegou no final, são 5h31. Lembrando que todos os estudos são interligados. Ontem, no estudo do livro do Nosso Lar, nós vimos sobre o apelo, que era para ceder, estava procurando a palavrinha, ceder algum tempo nosso para cooperar no trabalho espiritual, né? na higiene espiritual. Ia começar a Segunda Guerra e o plano espiritual já estava mobilizando para o socorro espiritual. E aí dizia que cada um de nós pudesse ceder algum tempo seu para essa tarefa, né? Isso é uma caridade, isso é pensar no outro, isso é se dedicar ao outro, é socorrer o outro, seja naquilo que for, né? E o uso da tolerância, o uso da indulgência, a prática do perdão, tudo isso são caridade, podemos dar o nome de caridade.
Alguém mais, rapidamente, alguma palavrinha para que a gente possa caminhar para o encerramento? Ou podemos... Às vezes a gente também fica pensando em caridade como algo que a gente deva fazer algo muito grandioso, mas a caridade ela está presente nos pequenos gestos, né? No nosso dia a dia. Então a gente também deve simplificar a caridade. Só isso. Em todos os aspectos, no gesto, na palavra, no pensamento, no bom sentimento. O exemplo que o Eunápio deu de ser bom marido, de ser boa esposa, de ser boa dona de casa, fazer as coisas com gratidão, com gentileza, com dedicação. Tudo isso é ser caridoso, tudo isso é elevar a sintonia, é se harmonizar com o cosmos, é esse todo, né, que vai numa oração. Tem infinidades, né? Só para pontuar. Sandra, querida, você poderia fazer a nossa prece final? Faço sim. Deus nosso Pai, Jesus Mestre amado, Espíritos de luz, esse amor que nos envolve nesse momento grandioso de ouvir e apreender sobre a caridade. Que possamos, Pai amado, em cada minuto de nossas vidas, nos tornarmos pessoas mais leves, delicadas, prestando atenção no outro, em pequenos gestos que podem modificar tantas coisas, que podem vibrar e emanar nesse planeta de provas e expiações, num momento de transformação. Que possamos sempre vibrar o nosso amor numa forma de caridade maior, e que ele possa iluminar a cada um de nós, iluminar esse planeta. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.